Agora, de fato, após a 10ª praga, o rei de fato permitiu que o povo fosse então libertado. Contudo, agora, eles enfrentaram a última e maior prova dentro desse processo de libertação. Estão diante do Mar Vermelho e precisam atravessá-lo. Deus então precisará intervir mais uma vez. É sobre esse e outros assuntos que vamos estudar a lição desta semana. Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Estamos avançando dentro desse trimestre e nesta oportunidade chegamos à lição de número 6, que trata sobre o momento em que o povo de Israel está agora de frente ao Mar Vermelho e precisa se preparar para o momento especial da travessia. Estamos avançando semana após semana, compreendendo detalhes importantes desse grande processo de libertação iniciado por Deus lá no capítulo 3 do livro de Êxodo. Livro esse que estamos utilizando como base para o estudo desse trimestre, e eu espero em Cristo Jesus que você tenha tirado tempo de forma especial para dedicar atenção a este livro, ao conteúdo dele e principalmente às lições maravilhosas, importantes e profundas que Deus traz a mim e a você através da leitura desse imenso, desse grandioso livro contido na Palavra de Deus. Eu espero que você, sua casa e sua família estejam bem e que as bênçãos do Senhor estejam alcançando você de forma especial. Caso ainda você não tenha alcançado as bênçãos que deseja, certamente ainda essa semana o Senhor fará milagres especiais na sua casa e na sua família. Caso você ainda não seja inscrito nessa nossa grande classe da Escola Sabatina, eu quero convidar você neste momento a não avançar antes de deixar o seu like, o seu comentário, dizendo de onde você está assistindo este nosso conteúdo e também fazendo a sua inscrição, para que semanalmente você possa receber este conteúdo e de modo especial contribuir para o crescimento deste canal e ajudar para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que aqui disponibilizamos. Eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que já fazem parte deste canal estão sendo semanalmente, ricamente abençoados. E você que está conosco hoje, certamente também receberá as bênçãos de Deus. A você que já é inscrito, o nosso abraço especial. Você que está aqui em Jaíba, aqui na região de Montes Claros, São Francisco, está em Minas Gerais, São Paulo, está nos assistindo, quem sabe, do Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o nosso abraço especial. Também aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando além mar, estão nos Estados Unidos, Portugal, Moçambique, estão espalhados por todo o mundo, também conectados semanalmente a este canal, recebendo a orientação, a instrução divina e principalmente as bênçãos de Deus através da palavra do Senhor. Sem mais delongas, eu quero convidar você nesta oportunidade a uma oração, pois nós queremos o quanto antes entrar no assunto dessa 6ª lição do trimestre, a fim de entender melhor aquilo que vamos aprender através dos pontos relacionados à travessia do Mar Vermelho. Por isso, aonde quer que você esteja, se conecte neste momento a nós e também a Deus através de uma oração, pedindo a direção e a orientação de Deus para esse momento tão importante. Ore conosco. Maravilhoso Deus e Pai, estamos ansiosos para este momento especial de estudo da Tua Palavra. Por isso, ajuda-nos a tomar em mãos a lição da Escola Sabatina, bem como a Tua Palavra, a Bíblia, para que por meio da orientação e direção do Espírito, sejamos levados à compreensão de todos os detalhes importantes e todas as lições que precisamos aplicar na nossa vida contidas na Tua Palavra. Alcança a vida de cada um de Teus filhos, onde quer que eles estejam, e de acordo com as bênçãos que cada um deles necessita e deseja, segundo a Tua vontade, derrama sobre cada um de nós, a fim de que possamos cada dia mais crer, confiar e mesmo diante das dificuldades, tribulações, lutas e batalhas, como iremos estudar na lição dessa semana, o Senhor, por meio do Teu poder e graça, providencie-nos os meios necessários para sairmos mais do que vencedores. Concede-nos o Teu perdão e a Tua graça e dirija-nos neste momento, oramos por Jesus. Amém. Muito bem, estamos na lição de número 6 desse trimestre, já chegando próximo ao meio desse trimestre, nos preparando para a segunda metade dele, aonde logicamente continuaremos aprendendo e desbravando a palavra de Deus para
colher dela as orientações, exortações e principalmente ensinamentos e bênçãos que Deus tem para mim e certamente também tem para você. Nessa semana, sexta lição, o título geral é A Travessia do Mar Vermelho. E o verso para memorizar dessa lição se encontra no capítulo 14 do livro de Êxodo, no verso de número 13 e no verso de número 14. Logo, quero convidar você a tomar em suas mãos a sua Bíblia, bem como também a lição na Escola Sabatina, para que juntos possamos ir ao texto e extrair dele aquilo que a palavra do Senhor, já deste momento inicial, pode nos apresentar de instrução. O texto bíblico diz assim, acompanhe. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor, disse Moisés, lutará por vocês. Fiquem calmos. De cara, há algumas informações extremamente importantes que nós podemos extrair deste verso, a fim de formar aqui a base necessária para avançarmos e compreendermos os detalhes restantes da lição dessa semana. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que este momento especial em que o povo agora se encontra diante das palavras que foram ditas por Moisés está num contexto imediato após a saída do povo de Israel do Egito. Lembre-se que até a semana passada vimos o momento em que Deus trouxe sobre o reino a 10ª e última praga. E após esta ser sido lançada sobre o povo, trazendo morte sobre os primogênitos, o rei então permite que o povo então saia do Egito. Todo aquele momento é então organizado e como um grande exército, o povo de Israel agora deixa o reino do Egito. No contexto, a ideia é que agora, de fato, eles pudessem gozar a tranquilidade da libertação. Contudo, o texto bíblico deixa claro que tão logo o rei compreendeu aquilo que ele havia feito, deixado o povo ir, ele então cai em si, volta a endurecer o seu próprio coração e decide tomar o seu exército e ir atrás do exército de Deus. Diante desse grande cenário, tendo o mar à frente e o exército do rei atrás, o povo agora vai precisar mais uma vez, de forma ainda muito mais clara e decidida, confiar inteiramente no poder do Senhor. E é neste momento, diante deste momento de crise, dificuldade, incerteza e principalmente medo e dúvida, que Moisés diz ao povo duas coisas muitíssimo importantes. Em primeiro lugar, Moisés vai dizer, não tenha medo. Entenda, se Moisés está pedindo ao povo para que eles não tenham medo, é porque o medo já estava instalado em cada um deles. O contexto, o momento, o cenário, a circunstância gerava em cada um deles medo, apreensão, incerteza quanto ao futuro. Eles tinham diante deles um mar, ainda sem saber o que iria ou o que poderia acontecer, e atrás está vindo o exército egípcio. A mente de cada um deles, provavelmente como a minha e a sua, em qualquer circunstância semelhante, trabalharia com a possibilidade de que aquele de fato seria o último momento para todos eles. Contudo, Moisés, de forma resoluta e inspirado por Deus, pede ao povo que tenha calma e não tenha medo. A grande mensagem que Deus está dando aqui através de Moisés é: esperem. Deus, mais uma vez, mediante a fé nele, agirá em favor do povo. E Moisés complementa, fiquem firmes em sua posição. É como se Moisés fosse um comandante de um exército de frente à guerra. E sabendo que vem até eles o exército inimigo, esse comandante então diz, calma, fiquem firmes, não deixem as suas posições. Mantenham a posição em que vocês estão. Não abandonem as fileiras. Não recorra ao exército inimigo, mas mantenha-se firme na posição em que vocês estão. Que posição é essa? Na posição de crer na intervenção e principalmente no poder de Deus. Pois Moisés acrescenta, e vejam o livramento que o Senhor lhes fará. Entenda, a ideia básica aqui é que, mais uma vez, de forma graciosa, Deus interviria em favor de seu povo. O povo não haveria necessidade de fazer unicamente nada.
A única coisa que o povo teria que fazer é permanecer firme, não ter medo e manter a calma. Pois mais uma vez, como no passado, Deus agiria a fim de aplicar sobre o povo um ato libertador. O texto ainda vai adiante e acrescenta: porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Aqui está contido uma das questões mais importantes, não somente deste contexto do Êxodo, mas em todo o texto bíblico, e importante para mim e para você hoje também. Por quê? Porque Moisés está dizendo ao povo que Deus lutaria por eles. Embora o povo de Israel houvesse saído do Egito como um grande exército, forte, poderoso e vitorioso, era Deus que agiria em favor deles. Era o Senhor que lutaria as suas batalhas, e esta foi a primeira das grandes batalhas que Deus irá lutar em favor do seu povo. O texto aqui, logicamente, dá a mim e a você uma lição extremamente importante. É Deus quem deve lutar as nossas batalhas. É Ele que é o Senhor dos exércitos. É Ele que intervém e, principalmente, apresenta-se para solucionar, dar solução e principalmente vitória àqueles que nele confiam. Entendendo isso, logicamente o texto então finaliza: fiquem calmos, pois Deus lutará por vocês. É um verso extremamente profundo, poderoso e que eu espero que neste momento possa trazer paz, descanso e principalmente a confiança necessária para que você, assim como o povo naquele contexto, possa enfrentar as suas lutas e dificuldades na certeza de que é o Senhor que providenciará o livramento, pois Ele luta em nosso favor. A lição vai ainda adiante e acrescenta o seguinte: o Êxodo é a experiência mais impressionante e gloriosa do povo de Deus no Antigo Testamento. Esse evento é um modelo de como Deus derrota os inimigos dos hebreus e os levou vitoriosamente até a terra prometida. É também símbolo da salvação e redenção em Cristo Jesus. Eles não podiam se salvar por si mesmos. Se fossem libertados, teriam que ser por meio de um ato divino. O mesmo acontece em nossa condição e em relação ao próprio pecado e ao contexto que vivemos hoje. Por nós mesmos não temos a menor esperança. Contudo, como disse Moisés, podemos deixar de lado o medo e mantermos calma, permanecendo firmes em nossa posição, porque o Senhor, que já operou por nosso passado, continuará operando a fim de nos trazer a libertação e a fim de nos trazer vitória sobre as batalhas que temos que lutar. A lição ainda acrescenta: ainda assim, mesmo esses eventos não se comparam com o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, do qual o drama do Êxodo foi um mero prenúncio. E aqui é importante eu e você gravarmos esta citação, essa palavra, prenúncio, porque tudo o que está ocorrendo, e como já dissemos até aqui, tudo o que ocorreu com o povo de Israel no Egito e na saída do povo do Egito, tudo isso prenuncia aquilo que Deus faz por mim e por você hoje e ainda fará por mim e por você no futuro. Não só no contexto de nos conceder a libertação do pecado e das mazelas do pecado de forma física e presencial, mas em especial a fim de nos conceder ânimo, disposição e coragem para crer na libertação completa e definitiva que Cristo está providenciando para mim e para você por meio da sua segunda vinda. De fato e de verdade, quando Cristo então voltar, aquilo que todos esses fatos prenunciaram, de fato ocorrerá. E eu e você, mais uma vez, por um ato de libertação divina, teremos o privilégio de sermos salvos deste contexto e deste mundo e nos conceder, então, a oportunidade de libertação e vida eterna com Cristo Jesus. Mas a lição vai adiante e na parte de domingo, o tema destacado é o seguinte: vão e adorem ao Senhor. Observe que a lição vai destacar para mim e para você. Depois da primeira pergunta de número 1, o primeiro parágrafo diz assim: é bastante intrigante que o faraó, ao dizer aos hebreus para irem adorar, tenha acrescentado este pedido: e abençoe também a mim. Êxodo capítulo 12, no verso de número 32. Porque o rei do Egito
considerado um Deus no meio de seu povo, pediria que o povo orasse ou buscasse a bênção de Deus também para ele. Será que o rei, de fato, será que o faraó, de verdade, havia se arrependido após a última praga e a sua permissão para que o povo saísse estivesse contido dentro de um coração convertido e arrependido? A lição vai nos dizer ainda o seguinte: fez isso o rei, pois ele havia entendido que fora derrotado. Entenda um detalhe muito importante. Nós estamos tratando aqui sobre um contexto relacionado a duas potências, a dois deuses. O Deus Todo-Poderoso, que veio até os seus filhos a fim de libertá-los da escravidão e do contexto em que estava vivendo, e um Deus humano, que, crendo ser Deus, agiu de forma arrogante e resoluta diante do Deus Todo-Poderoso, não aceitando e não obedecendo a sua palavra. Desde o início deste contexto do estudo do livro de Êxodo, nós temos reforçado a ideia de que nesta batalha que está sendo travada dentro do Egito, Deus não está indo contra o povo egípcio, e sim contra os deuses do Egito. E neste contexto em especial, eu e você precisamos entender que não só o faraó, rei do Egito, mas todos os deuses do Egito haviam sido derrotados. A última e grande praga que trouxe morte aos primogênitos não só impactou o povo egípcio, mas impactou o rei e toda a fé que havia nas divindades egípcias. Logo, neste momento, o rei compreendeu de forma clara e definitiva que ele havia agora experimentado uma derrota extremamente significativa. Não só o rei, não só as divindades, todos foram derrotados pelo Deus do céu Todo-Poderoso. É por isso que o rei permite que o povo vá, e é também por isso que, de forma quase que irônica, ele pede que o povo ore por ele e peça a bênção de Deus também para ele. A ideia aqui é que o rei não está, de fato, sinceramente convertido. Contudo, ele compreendeu que ele e suas divindades foram derrotadas pelo Deus do céu. A lição ainda acrescenta: o rei, de fato, foi humilhado. Aquela prepotência, arrogância, aquela resoluta decisão de insistir na teimosia de não ouvir a voz de Deus, for agora de fato humilhado. E ele compreende a situação em que ele está, a realidade em que o seu povo foi colocado e principalmente as consequências amargas que ele, sua casa e sua família experimentaram por conta da sua obstinação. A lição ainda acrescenta: enquanto isso, Deus fez provisões para que os israelitas não deixassem o Egito de mãos vazias. Lembra-se daquilo que fora dito anteriormente em Gênesis capítulo 15, no verso de número 14, quando Deus, no diálogo com Abraão, diz ao patriarca como seria o futuro da sua descendência. Deus diz que o povo de Israel, os filhos de Abraão, seriam levados cativos para uma nação, mas num determinado momento Deus julgaria a nação e ajudaria para que com os seus filhos dali saísse com grande riqueza. E assim foi. Quando então o faraó permitiu que os israelitas deixassem o Egito, Deus então instruiu Moisés a orientar o povo a pedir para os seus vizinhos e aqueles que estavam mais próximos riquezas como ouro, prata, tecidos, madeiras e outras coisas. Logo, ao sair do Egito, o povo saiu com espólios daquilo que os egípcios deram a eles. A ideia central do texto é interessante porque quando menciona a ideia de espólio ou despojos de guerra, lembra a configuração literal de uma batalha. Se você parar para pensar, se lembrará que no passado, quando um reino vencia outro, o reino vencido saía da batalha com aquilo que podia retirar dos vencidos. Logo, eles tiravam ouro, prata, tecidos e outras coisas. Assim é relatado em várias histórias e relatos e narrativas de guerra descritas no texto bíblico no Antigo Testamento. O povo derrotado entregava ao povo vencedor tudo aquilo que eles tinham de mais valor. E assim também foi neste contexto. O povo de Israel está saindo do Egito e, como o próprio texto bíblico diz, como um grande exército. E ao sair dali vencedores,
eles então também retiram do Egito aquilo que de mais valioso havia ali. Deus está dando ao povo a oportunidade de não sair de mãos vazias daquele contexto. Há diversas implicações importantes espirituais e teológicas sobre esse contexto, mas isso é assunto para outro momento. Mas o fato é que, ao saírem do Egito, Deus não permitiu que aqueles que outrora fossem escravos saíssem daquele local de mãos vazias. Deus não só preparou o momento da retirada de seu povo, mas também preparou provisões para que o povo pudesse caminhar no deserto. A lição vai ainda adiante, na parte de segunda-feira, destaca o seguinte tema: a consagração do primogênito. Um ponto extremamente importante, significativo e extremamente teológico e espiritual. A lição destaca assim: o tempo prometido de redenção e libertação estava prestes a chegar. O povo precisava estar preparado. Ele precisava não apenas crer, mas agir de acordo com essas crenças. O texto de Tiago, capítulo 2, no verso de número 20, destaca o seguinte: seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Tiago, o apóstolo Tiago, aqui está chamando a minha e a sua atenção para um fato importante. Não adianta eu e você dizer que nós cremos em Deus se nós não obedecemos a sua palavra. Dizer que acreditamos naquilo que Deus nos pede, mas não fazer de fato aquilo que Ele tem nos pedido, é a mesma coisa que uma fé inútil. Se você diz que crê em Deus, logo você tem que viver de fato e na prática aquilo que Ele pede que você viva. Não há como você dizer que acredita no Senhor, mas não praticar a sua vontade. São coisas desconexas. Não há equilíbrio entre você dizer que acredita, mas não viver aquilo que crê. O momento especial em que o povo de Israel agora está vivendo é semelhante a esse. Um momento em que não somente eles deveriam dizer que criam no Senhor, mas mais do que isso, na prática, demonstrar a sua fé. A lição ainda acrescenta o seguinte, observe: Deus miraculosamente preservou as famílias israelitas que estavam sob o sangue, porque pela fé elas marcaram os umbrais de suas portas. Novas orientações vieram do Senhor por meio de Moisés, e as orientações foram as seguintes: consagre-me todo o primogênito. Êxodo capítulo 13, no verso de número 2. Essa legislação era válida tanto para os seres humanos quanto para os animais. Lembre de um detalhe importante. No contexto da Páscoa, Deus havia orientado o povo de que eles deveriam separar um cordeiro. Lembra-se disso? A fim de que aquele cordeiro fosse então sacrificado na tarde da Páscoa e o sangue fosse passado nos umbrais das portas. A ideia básica ou simbólica daquela cerimônia tão significativa e importante era que o cordeiro estava sendo morto a fim de que, mediante a fé no sangue deste, o primogênito daquela casa fosse então salvo. O anjo do Senhor passaria sobre o Egito, e a casa onde não haveria a marca do sangue do cordeiro, o primogênito da casa, seja humano ou animal, este então seria alcançado pela destruição e pela morte. Em outras palavras, a casa que havia sangue seria então poupada deste terrível ato de Deus que trouxe morte aos primogênitos. Uma vez que o cordeiro foi morto, a fim de que o primogênito fosse salvo, neste contexto em especial, Deus está dizendo ao povo assim: eu entreguei o cordeiro para salvar o primogênito. Uma vez que o sangue do cordeiro, entre aspas, comprou a salvação do primogênito, este primogênito agora é meu. Ele deve ser consagrado a mim. Essa era a ideia básica. O sangue do cordeiro comprou a salvação do primogênito. Logo, se o sangue do cordeiro comprou a salvação do primogênito, esse primogênito pertence agora ao Senhor. E pela fé, todas as famílias israelitas deveriam dedicar e consagrar este primogênito, não somente aqueles que foram salvos naquela ocasião, mas todos os primogênitos ao longo da história, ao Senhor. A ideia básica de que aquilo que Deus está ensinando ao povo é a seguinte: o sangue do cordeiro, que representa Cristo Jesus, comprou a minha e a sua salvação. Logo, todo primogênito
que abre a madre, como diz o texto bíblico, deve ser consagrado a Deus. O simbolismo espiritual aqui é claro e objetivo. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário comprou a minha e a sua salvação. Logo, nós que fomos salvos pertencemos ao Senhor. Você consegue entender? A lição ainda vai adiante e acrescenta: um princípio por trás dessa instrução é que tudo pertence a Deus, porque Ele é nosso Criador e dono de tudo. Contudo, a lição ainda acrescenta: os filhos primogênitos dos israelitas eram as primícias das bênçãos de Deus, que Ele lhes havia concedido. Também era um sinal de consagração total ao Senhor e da compreensão de que tudo o que possuímos vinha somente dele. A ideia de consagrar o filho primogênito mostra o significado, o simbolismo de entender que tudo o que temos pertence ao Senhor. Assim como o filho primogênito é a primícia das bênçãos de Deus, essas primícias deveriam ser entregues ao Senhor, a fim de que, por um ato de fé e principalmente de compreensão daquilo que Deus havia feito por eles no passado, fosse então ali materializado através de uma demonstração pública de fé, de que eles não somente criam em Deus, mas sobretudo estavam gratos por aquilo que o Senhor havia feito através da salvação e da libertação empregada por eles no Egito. A lição ainda vai adiante e na parte de terça-feira destaca a seguinte situação: atravessando o mar. Observe o que a lição vai destacar. Seguindo as instruções de Deus a Moisés, os israelitas deixaram o Egito como um grande exército bem organizado. Eles foram divididos em unidades e marchavam como um exército. Lembra daquilo que dissemos anteriormente? As orientações de Deus a fim de que o povo pudesse deixar o Egito foram cuidadosamente apresentadas de modo que o povo de Deus pudesse deixar o Egito não de forma desorganizada, pelo contrário, pudessem deixar a terra do Egito como um grande exército vencedor, tendo Deus como grande general, conduzindo-os para dentro do deserto. Esta era a ideia. A lição ainda destaca: quando Israel saiu do Egito, Moisés levou consigo também os ossos de José. Isso está relatado em Êxodo capítulo 13, verso 19. Lembre-se que quando José, já agora idoso, próximo da morte, orientou o povo sobre a visitação do Senhor, sobre o momento em que Deus visitaria o seu povo a fim de cumprir a promessa de não somente dar a eles grande número de pessoas, mas também uma terra onde eles pudessem viver, José deixou claro: o Senhor visitará vocês, oferecerá a vocês a libertação, e quando este ato ocorrer, vocês não permitam que meus ossos permaneçam aqui, pois eu quero ser enterrado na terra que o Senhor prometeu aos nossos antepassados. Esta era a ideia. E assim como José havia dito, e assim como o povo havia prometido, eles então realizaram. Moisés teve o cuidado de se lembrar daquilo que José havia dito, e mais do que isso, compreender que de fato o que ele cria, de fato ocorreu. E agora eles precisavam cumprir a promessa, levando os ossos de Moisés juntamente com eles neste momento, não só de saída, mas sobretudo de caminhada até a terra prometida. Um terceiro ponto que a lição destaca é o seguinte: em meio à caminhada do povo, já neste breve momento inicial, a coluna de nuvem e a coluna de fogo foram um sinal visível da presença de Deus no meio de seu povo. Quando você vai a Êxodo capítulo 14, verso 24, você terá ali a descrição clara do texto, deixando evidente que a presença de Deus não se apartou do seu povo em momento algum. Entenda, havia agora uma necessidade premente de que o povo, agora recém-liberto, mesmo saindo de forma organizada como um grande exército, tivesse à sua frente um grande sinal de Deus. Sinal de que o Senhor estava com eles e, mais do que isso, mostrasse a eles que Deus estava guiando esse povo. Nesse contexto, a nuvem que os conduzia durante o dia e a tocha de fogo que ia com eles durante a noite dava ao povo a certeza visível de que o Senhor estava com eles. E note um ponto interessante:
esta presença visível de Deus, seja através da nuvem ou por meio da tocha de fogo, é um prenúncio, um anúncio de enredo, para que quando você chegue nos capítulos posteriores, você compreenda que Deus já de antemão estava fazendo todo o necessário para que o povo compreendesse que Deus estava com eles. Logo, se mais adiante eles enfrentarão lutas e dificuldades, eles podem ficar calmos e tranquilos, porque o Senhor está no meio deles. A lição ainda destaca um último ponto importante ao dizer o seguinte: quando os israelitas viram o exército do faraó chegando, expressaram sentimentos que repetiriam outras vezes. Será, disseram eles, que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Palavras dirigidas a Moisés pelo próprio povo, registradas em Êxodo capítulo 14, no verso de número 11. Infelizmente, você e eu que temos estudado a palavra de Deus, sabe que após a saída do povo de Israel do Egito, de forma repetida, várias e várias vezes, o povo, diante de pequenas ou grandes dificuldades, buscou em si próprio meios de resolver os problemas e, na maioria das vezes, lançaram sobre Moisés e sobre Deus as suas queixas e, principalmente, a desilusão de terem sido tirados do Egito e trazidos para o deserto. Não foram uma, nem duas, nem três vezes em que, em meio à história e os relatos da peregrinação no deserto, o povo se rebelará contra Deus e contra o líder do Senhor. E neste momento especial, neste primeiro momento de angústia e dificuldade, o povo já demonstrou aquilo que havia dentro deles. Uma insatisfação e principalmente um medo excessivo de que ali eles de fato viessem encontrar a morte. Eles estavam agora diante do mar, como já dissemos, atrás deles está o exército egípcio. E diante daquela realidade, ao invés de imediatamente curvarem-se diante de Deus que estava no meio deles e buscar no Senhor o auxílio, o socorro e o livramento, eles então agora voltam-se contra Moisés, o seu líder, e questionam o fato de que, provavelmente, na mente deles, eles vão morrer naquele deserto. Contudo, a lição vai adiante e na parte de quarta-feira destaca algo extremamente importante que eu e você precisamos entender. A lição destaca o seguinte tema: avançando pela fé. E acrescenta 4 pontos extremamente importantes para eu e você entender. Diante daquele contexto e cenário de angústia, incerteza, medo e principalmente o risco de morte, Moisés então irá dirigir ao povo um discurso claro, direto e principalmente fundamentado na fé no Senhor. Moisés irá destacar o seguinte: em primeiro lugar, não tenham medo. Nós já falamos sobre isso quando analisamos de forma especial o verso para memorizar. Êxodo capítulo 14, no verso de número 3, deixa claro que Moisés estava tentando fazer o povo entender que mais uma vez o Senhor operaria um milagre em favor da nação israelita. Neste contexto, eles não deveriam ter medo. Eu e você provavelmente enfrentamos momentos complexos, difíceis na nossa vida cotidiana. E quem sabe você esteja enfrentando este momento agora. A mensagem de Deus para mim e para você, diante das lutas e dificuldades que enfrentamos, diante das incertezas e do medo, é unicamente aquilo que Moisés está dizendo: não tenha medo. Assim como o Senhor esteve conosco no passado, está conosco agora e enfrentará as dificuldades e lutas que temos também no futuro. Por isso, não precisamos ter medo, precisamos sim crer no Senhor. A lição ainda acrescenta uma citação que está em Isaías capítulo 41, no verso 10 e no verso 13, que se encaixa perfeitamente a essa situação e esse momento que o povo de Israel estava vivendo. E a palavra do Senhor diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Esta era a grande mensagem que Moisés queria dar ao povo. Não precisamos temer, pois o Senhor está em nosso meio e operará o livramento. Moisés ainda acrescenta um segundo ponto extremamente importante:
registrado no capítulo 14, verso 13 ainda. Fiquem firmes, já tratamos sobre isso. Não abandone a sua posição, não abandone a sua fileira. Permaneça firme na sua decisão. Não tenha medo e permaneça firme. Muitas e muitas vezes, certamente você e eu já tivemos a ideia, ou quem sabe o pensamento de desistir. Mas Deus vem a mim e a você e diz e repete aquilo que Moisés diz ao povo naquele contexto. Fique firme, não esmoreça, não tenha medo, não pense em desistir. Pelo contrário, permaneça na sua posição, pois o Senhor já está no nosso meio e operará em nosso favor. Moisés ainda vai adiante e o terceiro ponto destacado é o seguinte: vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Êxodo capítulo 14, verso 13. Por mais obscuro, por mais tenso, por mais incerto que seja a realidade que estamos vivendo, e por mais que hoje, neste momento que você está ouvindo essa mensagem, você possa estar pensando em desistir, Moisés, já de antemão, trouxe a mim e a você uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo e principalmente de motivação. Veja o livramento que o Senhor fará por você neste dia de hoje. Não tenha medo, permaneça firme, pois o Senhor mostrará a você o livramento que Ele proporcionará a mim e a você. Por último, Moisés então destaca: o Senhor lutará por vocês. Êxodo capítulo 14, no verso de número 14. Por mais que muitas vezes somos levados a entender, ou por mais que muitas vezes somos convencidos de que nós mesmos temos que providenciar a saída, a solução, o caminho, os meios para resolver os nossos problemas, eu e você precisamos crer que a nossa vitória e salvação, bem como livramento, cura, resolução, a iluminação necessária para que possamos entender o momento que vivemos e principalmente encontrar o caminho e a solução, sempre virá do Senhor. Nisso não quer dizer que eu não tenha a minha parte a desempenhar em todas as circunstâncias da minha vida, mas isso me leva a entender, em primeiro lugar, que é o do Senhor que nos vem a solução. É Ele quem luta as nossas batalhas quando, pela fé, compreendemos a sua vontade e, de forma especial, nos colocamos em suas mãos. Lembre que dissemos anteriormente que na vida cristã e espiritual não basta simplesmente dizer que nós cremos em Deus. Nós precisamos crer e, de fato, entregar em suas mãos as demandas e dificuldades que temos, a fim de que, pela fé nele, possamos não somente crer que ele existe, mas, sobretudo, permitir que ele se mostre mais do que vencedor na minha e na sua vida. Precisamos crer e, de fato, confiar que o Senhor nos trará não somente a libertação, mas, sobretudo, a solução para quaisquer problemas que eu e você estejamos enfrentando. Precisamos dizer que acreditamos, mas, sobretudo, também demonstrar de forma prática, permitindo que Ele vá à nossa frente e assuma a dianteira, a fim de nos ajudar a vencer um dia de cada vez. A lição ainda acrescenta um ponto extremamente importante ao dizer o seguinte: a ordem de Deus a Moisés foi clara: siga em frente, avance. Diante do mar e que estava à frente do povo, Deus disse a Moisés: avance, marche, diga ao povo que avance para o mar, pois o Senhor abrirá o mar e nós passaremos em terra seca. O milagre de Deus estava no fato de que o Senhor operaria por meio do seu povo, mas o povo deveria dar um passo adiante, um passo de fé, confiando na manifestação e principalmente na presença do Senhor, que os libertaria de forma única e definitiva, não somente da nação egípcia, mas sobretudo de toda e qualquer incerteza que havia sobre o nome do Senhor. A lição ainda vai adiante e fecha este contexto tão especial e maravilhoso com a lição de quinta-feira destacando o seguinte: o cântico de Moisés e Miriam. E a lição destaca assim: esse cântico louva o Senhor. Esse é o objetivo único, claro e definido do louvor apresentado tanto por Moisés, pelo povo, quanto por Miriam. A ideia básica e principal era exaltar o nome do Senhor. Aquele que não somente veio ao encontro de seu povo, o encontrou nas condições em que estavam e preparou todo o caminho para que este povo fosse então libertado. O cântico apresentado tinha como finalidade louvar o nome
do Senhor. A lição ainda destaca: o cântico de Moisés está centrado em Deus, em quem Ele é e o que Ele está fazendo por seu povo. Não havia outra razão, não havia outro motivo, não havia outra iniciativa quaisquer para louvar naquele momento, senão o nome do Senhor. O nome daquele que estava no meio deles e que operou por eles para apresentar a eles solução e libertação. Não fora por meio das ações, nem tampouco por meio dos merecimentos de cada um dos israelitas que eles foram libertados. Pelo contrário, o texto que traz a mim e a você a letra deste cântico apresentado demonstra que eles tinham plena consciência de que foram salvos pela graça. Não havia mérito humano naquilo que fora operado pelo Senhor. Pela graça e pela intervenção dos atos divinos, cada um deles obtiveram do Senhor a graça da libertação. Em Apocalipse capítulo 15, versos de número 2 a 4, os redimidos entoam um cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Assim como ocorreu no deserto, no contexto da libertação do Egito, no momento em que eles compreenderam que Deus providenciou a eles a libertação, assim também ocorrerá no futuro. Quando Cristo Jesus voltar e estivermos com Ele no céu, cantaremos ao Senhor um cântico semelhante ao de Moisés e ao do Cordeiro. Qual a finalidade, o objetivo? O mesmo: elevarmos e exaltarmos os atos de justiça, juízo e libertação realizados por Deus mediante a graça para a salvação minha e sua. A lição então fecha dizendo: observe a última frase do cântico registrado em Apocalipse capítulo 15, no verso de número 4, que destaca o seguinte, observa: por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram então manifestos. Lembre-se daquilo que comentamos lá no início do relato do capítulo 3 do livro de Êxodo. Todas as ações e atos intervencionistas de Deus em favor de seu povo, ainda no Egito, tinham a finalidade, como fora dito anteriormente, em Gênesis capítulo 15, trazer justiça e juízo sobre aquele povo. Deus veio em busca de seu povo e solicita que o reino do Egito permita que eles ali possam sair em liberdade. Uma vez que de forma obstinada o rei não respondeu positivamente à ordem dada por Deus, Deus então julgou com justiça e juízo aquele reino, a fim de não somente permitir que eles então compreendessem quem era o Senhor, mas sobretudo também se rendessem a obedecer, a atender aquilo que Deus havia solicitado. Do mesmo modo como aconteceu com o Egito no passado, está ocorrendo no presente e será evidente para mim e para você no futuro, quando de fato estaremos com Deus e compreenderemos o quadro completo, não somente dos atos de bondade, misericórdia e amor praticados por Deus, mas também pela sua justiça e pelo seu justo juízo. Por isso, louvaremos o nome de Deus por seus atos de justiça e pela sua libertação. Entregue a mim e a você e a todos aqueles que pela fé aceitarem não somente ouvir, mas sobretudo viver na prática a vontade do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família de forma muito especial. E que a mesma intervenção, o mesmo poder, a mesma libertação operada pelo povo de Israel no passado, de frente ao Mar Vermelho, possa também ocorrer na sua vida, seja em circunstâncias pequenas ou em grandes problemas que você esteja enfrentando. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Tenha a certeza de que Ele está presente junto de você e Ele operará grandes livramentos no dia de hoje, a fim de que você seja liberto e, mais do que isso, fortaleça a sua fé nele, crendo de que aquilo que Ele fez por nós no passado, aquilo que Ele está fazendo por nós no presente, continuará fazendo no futuro, até termos o privilégio de estarmos com Ele, entoando um cântico que possa exaltar os feitos maravilhosos de Deus na sua vida e na minha vida. Deus o abençoe. Nos encontramos na próxima semana para darmos então continuidade ao estudo desta belíssima lição desse trimestre que tem nos ajudado a entender de forma ainda mais clara e objetiva o Deus que temos que luta as nossas batalhas. Que Deus o abençoe e até semana que vem.